O telefone tocou uma última vez e eu quase não atendi. Era tarde e a casa estava mergulhada em silêncio. A chuva batia nas janelas como se quisesse avisar que algo estava prestes a mudar. Eu olhei para o aparelho antigo sobre a mesa, aquele mesmo que não tocava há semanas, e hesitei. Não sei explicar porquê, mas senti que se eu atendesse, algo dentro de mim nunca mais seria o mesmo. O toque se repetiu, insistente, atravessando o ar parado da sala. Meu coração começou a acelerar. Peguei o fone com mãos trêmulas e levei ao ouvido. Do outro lado, uma respiração. Uma pausa longa, pesada. E então uma voz que eu reconheceria mesmo depois de 1000 anos. Mãe! O mundo pareceu parar. A voz da minha filha, aquela que o tempo tentou apagar da memória, voltava agora, frágil e embargada. Fiquei sem ar. Sou eu, mãe. Não desliga, por favor. As palavras dela saíram com o desespero de quem carrega o peso de tudo que ficou por dizer. Eu não consegui responder de imediato. Foram anos de silêncio, de mágoas, de saudades, e de repente ela estava ali, do outro lado da linha, como um eco que o destino trouxe de volta. Antes de continuar, se essa história já tocou seu coração, deixe o seu like. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas que também precisam ouvir histórias como essa. Respirei fundo. Filha, minha voz saiu quase como um sussurro. Ela começou a chorar. Mãe, eu sei que não mereço te ligar, mas eu precisava ouvir a sua voz antes que fosse tarde. As palavras dela me atingiram como um vento frio. O que queria dizer com antes que fosse tarde? Meu corpo inteiro gelou. Sentei-me na cadeira e senti o peso de todos os anos que passamos distantes. Por que está me ligando agora? Perguntei, tentando conter o tremor na voz. Do outro lado, ela ficou em silêncio por um instante. Porque o tempo acabou, mãe, e eu não quero ir embora sem te pedir perdão. Senti um nó subir pela garganta. As lembranças começaram a voltar. A briga, o dia em que ela saiu de casa gritando que nunca mais voltaria, a porta batendo, o silêncio que ficou depois. Eu revivia tudo, como se o telefone fosse uma janela para o passado. Filha, onde você está? Ela respirou fundo. No hospital. Meu coração quase parou. O que aconteceu? Um acidente. Nada grave, disseram, mas quando eu acordei e vi aquele quarto branco, percebi que podia ter ido embora sem me despedir da senhora. Fechei os olhos e senti as lágrimas deslizarem pelo rosto. Você não precisava esperar tanto para ligar, murmurei. Eu sei, ela respondeu, mas eu tinha medo do que a senhora fosse dizer, medo de ouvir que já era tarde demais. Olhei para a janela, a chuva continuava caindo, lavando o vidro como se lavasse também a minha alma. Nunca seria tarde para você, filha. Do outro lado da linha, o choro dela ficou mais intenso. Eu pensei tanto na senhora, mãe. Queria voltar no tempo, desfazer as palavras, os dias, as ausências. Fiquei em silêncio por um tempo. Escutava apenas o som da respiração dela, frágil, humana, real. E percebi que mesmo depois de tudo, eu ainda a amava como no primeiro dia em que a segurei nos braços. O tempo não apaga o amor, filha. Ele só o esconde, esperando o momento certo para voltar. Ela riu entre lágrimas. Sempre com suas frases bonitas, mãe. Eu devia ter ouvido mais. Senti vontade de rir também, mas o choro me venceu. Eu só quero te ver, filha. Do outro lado, ela hesitou. Talvez não dê tempo, mãe. O médico disse que vão me transferir para outra cidade amanhã. Eu não sei como vou reagir, mas precisava te dizer que te amo e que o silêncio nunca foi falta de amor. As palavras dela me atravessaram com força. O telefone parecia pesar nas minhas mãos. Eu também te amo, minha menina. E se eu pudesse, eu voltava no tempo para te segurar de novo. Ela respirou fundo e por um momento só se ouviu o som da chuva. Mãe, posso te pedir uma coisa? Qualquer coisa, filha. Reza por mim agora, como fazia quando eu era pequena.
Fechei os olhos e as palavras vieram sozinhas. Pedi a Deus para cuidar dela, para dar força, para perdoar o que o tempo não soube curar. Do outro lado, ela soluçava baixinho. Quando terminei, ouvi sua voz fraca dizer: "Obrigada, mãe. Eu precisava disso." O telefone ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, a ligação caiu. Fiquei olhando para o aparelho, sem saber o que fazer. Liguei de novo, mas ninguém atendeu. Tentei mais uma vez. Nada. O coração batia acelerado e o medo tomou conta. Eu não sabia o que estava acontecendo. Só sentia que algo dentro de mim tinha se quebrado. A chuva parou. A casa ficou muda. E eu fiquei ali, segurando o telefone como quem segura um pedaço de vida que ainda não quer soltar. Naquela noite eu não consegui dormir. Cada vez que fechava os olhos, ouvia de novo a voz dela. Aquela mistura de medo e amor que só uma filha pode ter quando volta para o coração da mãe. Fiquei sentada na poltrona até o amanhecer, com o telefone ao meu lado, esperando que ele tocasse de novo. Não tocou. O sol começou a nascer tímido e a luz dourada atravessou a janela, iluminando as fotografias antigas sobre o aparador. A infância dela estava ali, o primeiro aniversário, o uniforme da escola, o sorriso que sempre enchia a casa. Tudo o que o tempo levou, o telefone tinha trazido de volta por alguns minutos. Preparei café, mas não consegui beber. O gosto da saudade era mais forte. Olhei o relógio, 7h30 da manhã. Peguei o casaco, a bolsa e decidi ir até o hospital. Não sabia qual, não sabia onde, mas eu iria procurar. No caminho, o vento frio me fazia lembrar das palavras dela. Antes que fosse tarde. Repeti aquilo como uma oração, pedindo que ainda houvesse tempo. Cheguei ao hospital da cidade, o mesmo onde ela nasceu. As pessoas passavam apressadas, enfermeiros, pacientes e aquele cheiro de desinfetante misturado com esperança. Fui até a recepção. "A senhora tem uma paciente chamada Júlia? Júlia Carvalho?" Perguntei com a voz embargada. A moça olhou uma tela, digitou e depois me olhou de um jeito estranho. "Um instante, por favor." Ela chamou alguém, cochichou algo e logo voltou. "Ela está no quarto 212, segundo andar." Meu coração disparou. Subi as escadas com as pernas tremendo. Cada degrau parecia um pedaço do passado sendo revivido. Quando cheguei diante da porta, respirei fundo e bati levemente. Ninguém respondeu. Empurrei devagar. A cama estava arrumada, o quarto vazio, o lençol ainda morno. Sobre a mesa um copo com água pela metade e um envelope com o meu nome. Peguei o envelope com as mãos trêmulas. Dentro, um bilhete escrito com a caligrafia dela. "Se você está lendo isso, é porque eu já fui transferida, ou talvez porque o tempo não me esperou. Mãe, obrigada por atender. Eu esperei tanto ouvir a sua voz de novo. Mesmo que a vida me leve, eu vou embora em paz, porque o amor da senhora nunca me deixou sozinha. Perdoa por ter demorado tanto. Se eu não puder voltar, saiba que eu te levo comigo." As lágrimas caíram sem que eu pudesse evitar. Segurei o papel contra o peito. O bilhete tinha o cheiro dela, o mesmo perfume de quando era adolescente. Fiquei ali parada, sem perceber o tempo passar. Uma enfermeira entrou e me olhou com delicadeza. "A senhora é a mãe da Júlia?" Eu apenas assenti. "Ela foi levada para o centro cirúrgico de manhã, teve uma complicação, mas ainda está lutando. Quer esperar?" Sentei-me na cadeira do corredor. As horas pareciam não andar. O tic-tac do relógio era o som mais cruel do mundo. Pensei em todas as vezes em que poderia ter ligado, ter perdoado, ter dito "eu te amo" antes, e percebi que muitas vezes o orgulho fala mais alto do que o amor, e o tempo cobra caro por isso.
Depois de um tempo, o médico apareceu. A expressão dele dizia tudo. Ela lutou, mas o corpo não resistiu. Senti o chão sumir sob meus pés. O som do hospital ficou distante. Era como se eu estivesse submersa, ouvindo apenas o eco do último "mãe" que ela me disse ao telefone. O médico colocou a mão no meu ombro. Ela deixou um pedido. Disse que queria que a senhora levasse o colar dela. Ele me entregou uma pequena correntinha com um pingente em forma de coração. Dentro, uma foto. Nós duas, no dia em que ela completou 10 anos. Eu sorria, ela me abraçava. O tempo congelado ali, intacto, como se o amor tivesse se escondido dentro daquele metal. Saí do hospital sem olhar para trás. O céu estava limpo e o sol começava a romper as nuvens. Sentei no banco em frente ao portão e fiquei ali, com o colar na mão. As pessoas passavam, o mundo seguia, mas dentro de mim o tempo tinha parado. Voltei para casa mais leve e mais triste ao mesmo tempo. O telefone estava no mesmo lugar, imóvel, silencioso. Toquei nele com a pontinha dos dedos, como quem se despede de um amigo. E pensei, se eu não tivesse atendido, nunca teria ouvido as últimas palavras da minha filha. Nunca teria tido a chance de perdoar. Naquela noite, sentei na cama, olhei para o teto e sussurrei. Obrigada a Deus, porque às vezes o perdão vem pelo fio de uma ligação. E quando a gente tem coragem de atender, o amor encontra o caminho de volta. Fechei os olhos e pela primeira vez em muitos anos, consegui dormir em paz. Os dias que vieram depois foram silenciosos, mas não mais vazios. O colar ficou sobre a mesa, ao lado do telefone. Às vezes eu o pegava apenas para sentir que ela ainda estava por perto. O som do relógio continuava o mesmo, mas agora eu o ouvia com outra intenção. Cada segundo parecia um lembrete. Ainda há tempo para amar quem está vivo. Um mês depois, o telefone tocou novamente. Por um instante, meu coração disparou, achando que era ela, mas era uma voz diferente, uma voz infantil. Oi, vovó. A mamãe disse para eu ligar para te dar um beijo. Fiquei sem ar. Era o meu neto, aquele que eu nunca tinha conhecido. Ele morava com o pai em outra cidade. A voz dele tinha o mesmo tom doce que a Júlia tinha quando pequena. Ela pediu que eu cuidar da senhora, tá bem? Ele disse, rindo do outro lado. Eu não consegui responder, apenas chorei. E ele ficou em silêncio por alguns segundos, como se entendesse tudo sem precisar de palavras. Posso te ligar de novo amanhã? Perguntou. Eu sorri. Pode, meu amor, pode sempre. Quando a ligação terminou, o sol batia na janela do mesmo jeito que naquele primeiro dia, mas agora a luz não doía mais. Era quente, gentil, como um abraço que vinha de longe. Eu percebi que o amor nunca vai embora. Ele apenas muda de forma, muda de voz e às vezes volta pelo telefone de um neto que nem sabe que acabou de curar o coração da avó. Naquela noite, escrevi uma carta, não para ela, mas para mim mesma. Perdoar não é esquecer o que aconteceu, é aceitar que o amor é maior que a dor. Eu perdi tempo, mas ganhei paz. E se o tempo me der mais um dia, quero usá-lo para amar e não para esperar. Fechei o envelope e guardei dentro da Bíblia, junto com o bilhete que ela deixou. 2 papéis, 2 vozes, um mesmo amor. Hoje, quando o telefone toca, eu atendo. Mesmo que seja engano, mesmo que seja propaganda, eu atendo, porque nunca se sabe quando o amor decide tentar de novo. E se você está me ouvindo agora, talvez essa história também seja o seu telefonema. Talvez ainda haja alguém esperando ouvir sua voz, seu perdão, sua coragem.
Antes que o tempo acabe, não deixe o telefone tocar no silêncio. Se essa história tocou você, inscreva-se no canal Dor Silenciosa. Aqui, cada lembrança é um abraço e cada história é uma forma de cura. Continue com a gente, a próxima história começa onde essa termina.